Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa aula 12 então. Essa aula aqui é análise de sensibilidade para nós fecharmos esta segunda parte do nosso curso de pesquisa operacional 1. Bem, o que nós aprendemos nas aulas anteriores? Tivemos algumas ideias, conceitos, análise de teoremas, teorias sobre a teoria da dualidade. Esta teoria da dualidade, ela tem como função representar um problema correspondente ao nosso problema primal, ok? Muitos dos nossos valores que nós temos, por um exemplo, o preço sombra, né? Nós temos que analisar o nosso modelo primal e o correspondente dual para termos noção de como este valor pode ser encontrado, né? Pode ser pela resolução via simplex do nosso problema dual, pode ser via teorema das folgas complementares, mas nós temos também algumas análises sobre relatórios de sensibilidade que podem nos trazer também várias informações, vários complementos sobre essas questões. Então, o preço sombra vocês já viram um pouco como funciona e hoje a gente vai dar uma olhadinha de algumas variações que nós podemos ter, não só para identificar a questão relacionada ao preço sombra, por um exemplo, aquela variação que nós tínhamos dos nossos coeficientes de recurso, né, BI, ok? Mas também a variação que nós temos nos nossos custos, tá legal? Mas o que representa então para nós a análise de sensibilidade? Bem, quando a gente fala sobre sensibilidade, então nós queremos encontrar os parâmetros sensíveis do nosso modelo. Ok? Bem, por que nós temos que encontrar esses parâmetros sensíveis do nosso modelo? A gente consegue identificar quais variações nós temos permitidas, né, para, de forma a tentar verificar se vale a pena para nós investirmos em uma determinada área. Por um exemplo, se nós pensarmos que a gente tem mais como disponibilizar mais horas de trabalho por semana ou de disponibilizar mais matéria-prima de um determinado produto, ok? Então a gente verifica esses parâmetros são sensíveis, né? Então a gente pode verificar quais deles nos interessam mais pensando no retorno em termos de lucro, em termos de um melhor custo, né? A partir disso daí a gente começa então a analisar de um ponto de vista um pouco diferente do que nós vimos apenas analisando, que era quais eram os valores das nossas variáveis, as nossas soluções básicas, né, e soluções ótimas, tá legal? Então a gente vai dar um pouquinho mais de atenção para esses parâmetros, considerados parâmetros sensíveis do nosso modelo. Esses parâmetros aqui então pode ser os nossos custos, vetor de custo CJ, nós poderíamos identificar também a sensibilidade aqui sobre o nosso BI, que os preços sombras estão ligados diretamente a esse BI aqui, né? Nós temos também o lado esquerdo das nossas restrições, então o nosso AIJ, né, que é aquela nossa matriz do lado esquerdo das restrições, ok? Nós vamos dar ênfase aqui apenas à análise do nosso relatório de sensibilidade pelo Excel para o vetor de custos e o vetor de recursos, ok? Mas por que esses parâmetros sensíveis requerem maior atenção? Bem, aqui é claro que a gente pode analisar a questão dos intervalos. Tá? Por que essa questão do intervalo é importante? A gente verificou que o preço sombra é o quanto que você vai ganhar, né, se você fizer a modificação de um recurso, um determinado recurso, ok? Mas
não quer dizer que quanto mais você acrescentar, mais você vai ganhar, porque isso aí ele vai acabar tendo um determinado limite, né? Da mesma forma que se você começar a tirar recurso disponível, então você tem 10 horas semanais, 10 horas por dia de trabalho, por um exemplo, você começar a reduzir para 9. Então você vai ter o preço sombra sendo retirado ali na tua função objetivo, ok? Mas nós temos intervalos que isso daí é permitido fazer. Por quê? Porque a gente verifica que num determinado momento as variáveis básicas elas vão ser modificadas. E essa modificação da base ele vai interferir em qual modelo é sensível ou em qual parâmetro, né, a gente vai ter a maior sensibilidade. Então a gente precisa identificar quais intervalos que é permitido a gente fazer essas variações. Ok? E também nós temos que avaliar a questão de estimação. Certo? Por quê? Todo parâmetro que nós temos, a gente está estimando. Nós temos variações dos recursos disponíveis, daquela questão do custo, do lucro, do quanto que cada um das nossas variáveis, cada uma das nossas variáveis vai consumir em termos de recursos, né? Hora trabalhada, matéria-prima, número de pessoas, demanda, né? Tudo isso aí é estimado, então nós estamos sujeitos a erros. Ok? E para a gente entender então um pouco mais como é que funciona nessa caracterização aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho com este exemplo nosso, que é um problema modelinho de maximização, né? Vai ser maximizar 3x1 mais 5x2, sujeito a 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 10, 5x1 mais 2x2 menor ou igual a 12. Sendo que x1 e x2 estão sujeitos à restrição de não negatividade, ok? Aqui nós temos então a nossa geração do relatório de sensibilidade via Excel. Então, antes de mais nada, vamos olhar lá no nosso Excel com a extensão Solver como é que funciona este nosso relatório de sensibilidade. Então, pessoal, antes de mais nada, deixa eu mostrar um pouquinho como que a gente consegue instalar esta extensão Solver do nosso Excel. Então, vamos lá em Arquivo, Opções, e aí eu vou mostrar para vocês os próximos passos. Temos aqui, então, a opção Suplementos, ok? E aí o que acontece? Você tem aqui embaixo gerenciar suplementos do Excel. O que você vai fazer? Ir. Aqui então você vai verificar todos os suplementos que podem ser instalados no seu Excel, ok? Eu quero que vocês então selecionem esta caixa aqui do Solver, dá um ok e aí ele vai mandar fazer esta instalação bem rápida, bem simples. Ok? Como que a gente confere se deu certo a nossa instalação? Dados, e aí ele abre uma nova opção aqui no lado direito de análise, Solver. Ok? A gente já vai ver como é que funciona isso. Então vamos montar esse nosso modelo matemático de forma que o nosso Excel consiga entender. Para deixar um pouco mais didático, eu prefiro fazer a identificação deste modelo aqui, que cada coluna representa uma variável ou um parâmetro daquela variável, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui primeiro x1, depois vamos colocar x2, ok? Vamos colocar aqui variável, certo? E vamos deixar selecionadas essas duas células. Eu vou deixar marcado aqui, vou colocar aqui função objetivo, vou deixar com borda estas três células aqui, sendo que o que eu tenho que colocar aqui? O valor do meu coeficiente que multiplica por x1, ou seja, é o meu C1, que é 3, ok? E aqui eu coloco o 5, certo? Vou deixar isso daqui em branco, já vou mostrar para vocês o que isso daqui significa. Então, vou colocar aqui restrição 1 e aí restrição 2, certo? Não preciso colocar aqui restrição de
não negatividade. Ok? O que eu posso colocar aqui então? 2, que é o coeficiente que está multiplicando a minha primeira restrição lá por x1. E aqui 4. E vou colocar desse lado direito aqui o nosso 10. Vou colocar aqui 5, vou colocar 2 e aí 12 lá do nosso lado direito, as duas restrições do tipo menor ou igual, certo? Bem, o que isso daqui me representa, essas células que eu deixei em branco? O solver ele só vai reconhecer uma determinada fórmula, uma determinada equação, função, se isso estiver traduzido dentro de uma célula única. Ok? Então você precisa fazer com que cada uma das células represente a nossa funçãozinha aqui. Então olha só, na função objetivo 3x1 mais 5x2, eu tenho basicamente aqui a soma de um produto. Ok? Então eu tenho uma fórmula aqui chamada somar produto, ok? E eu preciso passar dois parâmetros para essa funçãozinha aqui. Né? A base seria esses dois vetores que estão multiplicando, né? Então é o vetor de variável, ok? Ponto e vírgula para passar a segunda matriz. Eu poderia fazer isso, na verdade, com várias matrizes, né? Mas no nosso caso aqui nós vamos trabalhar com apenas esses dois vetores aqui. E aí o nosso vetor CJ, ok? E aí eu tenho então 0, por quê? Porque aqui no início é 0 e aqui também. Se eu colocasse 1 e 1, então ele estaria fazendo 1 vezes 3 mais 1 vezes 5. Ok? Então eu vou ter 8 aqui no total. Mas o início isso daqui eu vou deixar em branco. Tá? Vou marcar isso daqui, eu sempre gosto de fazer a separação, né, por cor, eu acho um pouco mais organizado. E aqui eu tenho o nosso left hand side, né, que é a representação na realidade deste lado esquerdo do sinal da equação que eu tenho aqui, né? E aqui o right hand side, que é onde estão os nossos recursos, né, que é o nosso vetorzinho coluna aqui BI, tá legal? Eu tenho então que fazer a mesma coisa, ele precisa reconhecer esse lado esquerdo apenas como uma célula, né? Uma função dentro de uma célula. O que eu vou fazer? Eu não tenho então uma soma de produtos aqui? Mesma coisa que eu fiz para a função objetivo. Então, para eu fazer 2x1 mais 4x2, vai ser a soma do produto entre estas variáveis, tá? Mas aqui eu posso fazer uma coisa. Como eu vou utilizar essas mesmas variáveis para as restrições, para a restrição 2, e eu poderia fazer isso para M restrições, né? Então eu posso colocar F4 aqui, que eu vou travar então essas duas células. E aí eu posso arrastar essa fórmula para todas as outras células. Ok? Então vai ser o produto, a soma do produto entre o vetor de variáveis e o vetor dessa primeira restrição. E aqui, o que eu posso fazer então? Arrastar, né? E aí ele já está representado esta soma de produtos. Perfeito? Vou fazer aqui a cor necessária para a gente fazer a separação, porque é aqui que nós vamos ter variações, né? Aqui então o solver vai me retornar o valor da solução básica ótima. Aqui ele vai me retornar o valor de z final e aqui ele vai me retornar o quanto que eu utilizei de cada um dos recursos. Perfeito? Então vamos lá no dados, solver, definir então o objetivo, isso quer dizer o que? A célula da função objetivo, que está em azul aqui. O meu problema é de maximização, alterando quais células, ou seja, quais são as minhas variáveis, essas que estão em amarelo. Ok? Eu vou adicionar então quais restrições que eu tenho. Esse daqui é o lado esquerdo, o meu LHS, e aqui o lado direito, RHS. Como as duas restrições são do tipo menor ou igual, eu posso selecionar as duas, falar que cada uma dessas células deve ser menor ou igual a esta sequência aqui, 10 e 12. Ok? Então é sempre importante organizar isso daqui de acordo com o tipo de restrição que você tem. Ok? Então aqui eu já montei basicamente o meu modelo, eu só vou fazer mais duas checagens aqui. Primeiro, tornar variáveis irrestritas não negativas. Se isso aqui estiver marcado, ok. Por quê?
porque é a restrição de não negatividade. Tá legal? E aqui selecionar o método de solução, nós estamos utilizando um método de programação linear, então nós vamos utilizar o LP Simplex. Perfeito? Então, podemos mandar resolver e aí nós temos o retorno, né, deste nosso modelinho aqui, desse nosso problema. Então, minha solução ótima, ela é 1,75 para x1, 1,625 para x2, sendo que o meu z vai ser 13,375. Ok? O que eu preciso fazer para gerar o relatório? Eu preciso então abrir aqui sensibilidade. Tá? E aí, quando eu dou um OK, eu vou ter relatório de sensibilidade 1, que vai retornar então para nós exatamente aquele modelinho, né, aquelas tabelas que eu mostrei para vocês. Uma relacionada aos nossos custos, né, ali da função objetivo, e a outra relacionada aos nossos recursos das restrições. Perfeito? Então vamos voltar para a nossa aula agora. Então, pessoal, nós temos aqui este nosso relatório, ok? Esse nosso relatório, então, aqui, ele trouxe uma parte relacionada às nossas células variáveis e a outra parte relacionada às nossas restrições. Eu vou fazer a marcação aqui em vermelho para dar um destaque melhor. Nós temos aqui o valor final, ok? O que é este valor final? Então, é a nossa solução, perfeito? x1 igual a 1,75 e x2 igual a 1,625. Tá? Isso daqui é um vetor de custo reduzido que nós não vamos entrar agora nesse assunto. Nós vamos conversar um pouco mais no final dessa nossa aula. Temos o objetivo coeficiente, que na realidade é o nosso vetor CJ aqui representado. Nós temos um aumento permitido aqui, tá? Nós vamos explicar um pouquinho como é que funciona isso daqui e também o reduzido. Tá? Aqui para as restrições, então, nós temos o valor final, né? Então aqui quanto que deu aquele LHS lá, certo? Nós temos aqui o preço sombra, então isso daqui vocês já conhecem, né? Então vai ser representado como o nosso YI, né, das restrições do dual, ok? Esse daqui então vai ser o RHS, que eram os nossos recursos. Aqui o quanto que eu posso aumentar e o quanto que eu posso reduzir. Nós vamos verificar o que significa cada uma dessas coisas aqui. Tá? Perfeito? Então, quais são os intervalos para C1 e B1 para que as variáveis básicas do modelo não sejam alteradas? Ou seja, para que x1 e x2 continuem na base. Primeira coisa, o que isso daqui significa para nós, né? Pensando nesse modelo aqui. Eu tenho então aqui um vetorzinho, por pensar, de custos. Aqui eu vou ter C1 e aqui eu vou ter C2, certo? E aqui eu vou ter um vetorzinho de recursos. Vai ser B1 e aqui B2. Não vamos trabalhar com este lado esquerdo. Poderia ser trabalhado também, mas eu vou fazer uma aula um pouco mais resumida nesse sentido, trabalhando só com vetor de custos e também de recursos. Tá legal? Ok, então eu preciso saber aqui, ó, qual que é o intervalo em que eu posso fazer variação deste 3 aqui, né? O meu C1 aqui ele é igual a 3, né? E também, é claro, de forma separada, essa análise não é conjunta, tá? Do meu B1, que é igual a 10, o quanto que eu posso variar para mais e para menos, de forma que eu consiga manter, né, o meu x1 e o meu x2 na base. Percebo que se eu aumentar o meu C1, em teoria, eu estou aumentando, né, o meu lucro, certo? Mas aí eu vou ter um impacto que eu vou ter uma mudança no valor dessas nossas variáveis aqui. Então eu posso aumentar tanto meu C1 aqui, que pode ser que em algum momento o meu custo 2 aqui, né, o meu retorno de lucro dessa função objetivo já não seja mais interessante. Então o que acontece? Ele fala que o valor de x1 é tão alto, né, pensando nas características de produção aqui, por um exemplo, pensando no mix de produção, que não vale mais a pena você trabalhar com o teu produto 2.
ok? Da mesma forma que se eu começar a baixar, né, o retorno de lucro que eu tenho aqui, vamos pensar aqui na questão de lucro, né? Tá? Se eu baixar de modo que não seja mais compensatório para mim, o que ele vai fazer? Ele só vai produzir então o meu produto 2, ok? Bem, como que eu posso fazer esta análise aqui para o nosso probleminha? Tá? O intervalo que eu consigo encontrar de C1, eu tenho o que ele é permitido aumentar e o que é permitido reduzir. Tá? Então pensem o seguinte, eu estou falando que o meu C1 é igual a 3, certo? Então, quanto que eu posso aumentar? Tá? Essa é a questão. Ele fala aqui no relatório de sensibilidade que para o teu C1, né, que está nessa linha aqui, né, ele é permitido aumentar 9,5. Ou seja, eu vou ter que o meu C1 ele vai ser menor ou igual ao que? 3 mais 9,5, que é igual a 12,5, certo? Então, esse daqui é o nosso limite superior de variação. Para diminuir, né, ou reduzir, qual que é o limite que eu tenho, né, para manter x1 e x2 na base sendo produzido aqui, tá? É claro, pessoal, pensem que eu não estou fazendo nenhuma fixação de valor de variável inteira, tá? Então ele pode retornar algum tipo de valor quebrado, ok? Isso daqui só para a gente fazer esta verificação. Então, o quanto que é permitido diminuir, né? Qual que é o limite mínimo que eu tenho aqui desse intervalo? Então, o meu C1 ele deve ser maior ou igual a quanto? Tá? Vai ser 3 menos... Ele fala que é permitido reduzir 0,5. Ou seja, eu tenho 2,5. Assim, vai ser 2,5 menor ou igual a C1, que é menor ou igual a 12,5. Então, esse daqui a gente chama de intervalo permissível. Ok? Então, vamos conferir dentro do nosso modelo no Excel o que isso daqui significa na prática. Então, pessoal, percebam aqui a modificação que eu fiz no nosso modelo 1 aqui, tá? Eu tenho, vou colocar aqui, né? Eu não preciso nem resolver esse problema na realidade, né? Porque a gente só vai fazer algumas avaliações, algumas análises aqui, né? E eu falei que o máximo, né, que o nosso C1 ele poderia entrar, então eu vou colocar aqui C1, né? Eu vou colocar assim, ó, menor ou igual C1 menor ou igual, tá? Na verdade, C1 ele pode ser maior ou igual a nosso 3 menos esse 0,5, ok? E aqui ele pode ser igual a 3 mais 9,5, certo? Então foi esse cálculo que a gente analisou lá, tá? Então podemos fazer o seguinte, né? Tá, eu vou mandar resolver aqui para encontrar a nossa solução ótima, que é essa daqui, né? Aqui ele já está arredondado aqui, né, para 1,63. Perfeito. Vou colocar então esses resultados aqui. E o nosso valor de Z aqui. Tá? Então vamos lá. Ele fala que C1 ele é 3. Ele fala que eu posso chegar até 2,5. Eu vou colocar aqui então, por um exemplo, 2,6. Vamos verificar o que ele faz. Eu estou baixando o valor do meu lucro relacionado ao produto 1, por um exemplo, né? Aqui eu estou generalizando produtos, né, valor em reais, enfim, né, só para contextualizar um pouco.
Mas se eu colocar isso daqui, né, o que ele vai fazer? Solver, e vou mandar resolver. O que ele vai fazer? Ele fala ainda que o meu produto ele compensa, né, ser produzido. Ok? Eu tenho essas características aqui das restrições, ele compensa ser produzido sem nenhum problema. Ok? Então, se eu colocar agora 2,4, o que eu vou fazer? Ele fala o seguinte, opa, este valor aqui com essas características de produção, o que ele faz? O lucro para mim não será bom se eu colocar isso daqui para produzir. Ou seja, eu vou focar só na produção, né? Vou me dedicar só nesta variável x2. Então percebam que x1 acabou saindo da base, ok? E quem que entrou na base? O nosso x4 na realidade, né? Porque agora você tem aqui um 7 de folga, né? 12 menos 5, ele dará 7, ok? Então é esta análise que eu posso fazer. Da mesma forma que eu posso trabalhar lá com 12.4, né? E mandar resolver esse probleminha aqui de novo. Olha só o que ele vai falar. Ele continua, né, com as mesmas variáveis na base, né? É claro que ele está aumentando o nosso lucro, né? Porque nós estamos aumentando as características de produção a mesma. O que a gente só está fazendo é aumentando o lucro sobre este produto, né? Esta unidade 1 ali. Mas vai chegar no momento em que ele fala o seguinte: bem, agora este lucro ele está tão alto para este produto 1 que vale mais a pena eu investir totalmente os meus recursos para trabalhar com esse produto 1. Não vale mais a pena trabalhar com o produto 2. E percebam agora que x2 saiu da base e quem entrou na base foi x3, que é a minha variável de folga da restrição 1. E é assim que ele acaba atingindo a solução ótima, ok? Então, para x1 e x2 continuarem na base, C1 tem que variar neste intervalo aqui. Se eu trabalhar com valor menor do que esse ou maior do que esse, então ele vai tirar ou x1 ou x2 da base, porque ou o produto 1 vai ficar muito barato, ou o produto 2 vai ficar mais caro, né, para conseguir aquele lucro maior e vai dedicar toda a produção só para produzir o produto 1, certo? A mesma análise é feita para o nosso 2, só que isso daqui de forma separada. Então, para a gente trabalhar com C2, não vou fazer isso daqui, né, porque eu quero trabalhar com B1 aqui, tá? Mas isso daqui teria que ser fixado em 3, que é o valor original, perfeito? Para trabalhar essa parte separada. Então eu teria que fazer esse intervalo permitido aumentar até 6 aqui, né? E diminuir até 1,2 este coeficiente 2. Perfeito? Vamos voltar então para a nossa aula. Então, pessoal, pensando na segunda situação aqui de B1, o que acontece? Se eu mantiver então as características dos custos aqui e as características dos recursos que estão sendo utilizados do lado esquerdo e também desse 12 aqui, qual que é o intervalo que eu posso aumentar e diminuir aqui esses valores aqui de forma a não alterar x1 e x2 na base, né? Então a análise é exatamente a mesma. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu recurso B1 nessa primeira linha, certo? Eu tenho aqui a minha restrição do lado direito é 10, né? Então o quanto que eu posso aumentar? Eu posso pegar então esse B1 aqui, ele vai ter que ser menor ou igual, então ele vai ser um limite superior aqui, vai ser 10 mais 24, que é o 14, perdão, que é permitido aumentar, então ele vai ser igual a 24, certo? E para diminuir aqui, qual que é o limite mínimo que eu tenho, né, para continuar essas duas variáveis na base? Eu vou ter aqui então, B1 deve ser maior ou igual a 10, e eu posso diminuir 5,2, ou seja, 4,8 aqui. Isso daqui então, o intervalo
permissível, ele será aqui. B1 maior ou igual a 4,8 e menor ou igual a 24. Ok? Bem, vamos verificar isso daqui então lá no nosso Excel Solver. Então, pessoal, nós temos aqui B1, né? Ele vai ser, vou colocar aqui menor ou igual, B1 menor ou igual. Então, B1 vai ser maior ou igual a 10, 5,2. E eu terei também o máximo 10 mais 14. Então, opa. Aqui o limite máximo 24. Então vamos aqui modificar para 5, por um exemplo. Ou seja, eu estou disponibilizando menos recursos da minha restrição 1. Né? Eu vou mandar resolver isso daqui. O que ele vai me retornar? Ele fala então, ele modifica a base. Né? Percebam que eu diminuí este recurso. O que ele fez? Ele aumentou a produção, né? Aumentou a variável x1 e diminuiu x2. Por que ele fez isso? Porque na realidade x2 tem um maior impacto nesta restrição 1 aqui, porque ele tem que multiplicar por 4 unidades que ele consome desse recurso 5 aqui, enquanto que a minha variável 1 ela vai acabar consumindo apenas 2 unidades. Certo? Então, à medida que eu for baixando isso daqui, ele está fazendo um esquema para tentar contribuir para que x1 entre mais na base, né? Porque eu estou consumindo mais recursos se eu colocar x2 na base. Ok? Se eu fizer agora a modificação para 4,5, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter então 2,25, 0, e perceba que eu tenho agora uma x2 saiu da base, né? Porque ele consumia muito recurso e não compensava, certo? E aqui eu tenho o meu x4 entrando na base valendo 0,7, que é 12 menos 11,3, ok? Lembrando aqui da nosso preço sombra, né? O que nós temos para avaliar? Se eu colocar aqui 10 e colocar 11 unidades, o que ele vai fazer aqui? Ele vai então acrescentar na nossa função objetivo, ele vai chegar em 14,6, né? Certo? Ele vai ter aqui 14,6. Deixa eu só copiar aqui. Só para nós termos uma ideia. Tá? Este valor. Então, o que nós temos aqui? Igual esse menos esse deve ser o valor do preço sombra, né, Y1, ok? 1,1875. Será que isso daqui confere? Se nós observarmos aqui, eu vou ter 1,1875, ok? Da mesma forma, eu poderia fazer a avaliação para o B2, tá legal? Certo? Então, eu vou testar agora isso daqui para o máximo é 24. Eu vou colocar 23 aqui. O que ele vai fazer? O que ele está fazendo aqui? Perceba que eu estou aumentando o recurso da restrição 1, né? Ele consome menos a restrição 2, então é mais tranquilo a questão do impacto, vamos dizer assim, na restrição 2. E como ele retorna maior lucro, a intenção do nosso modelo é começar a colocar um valor maior para x2 na base e tentar tirar x1, se isso daqui aumentar até determinado valor. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter 25, né, que eu estou ultrapassando o limite máximo de 24, ou seja, eu vou ter para esse caso aqui, agora x1 fora da base, x2 vai estar na base e eu vou ter aqui o meu x3 também na base, valendo 1. Tá legal? Então, esta é a interpretação que nós temos aqui. Vamos voltar então para a nossa aula.
Então verificamos como funciona um pouco, né, esses intervalos, né, a permissão, a questão do funcionamento da base na nossa análise de sensibilidade. E agora eu tenho uma pergunta um pouco mais prática para vocês avaliarem a partir do conhecimento daquela primeira questão. Seria interessante tentar aumentarmos o recurso de B1 em 20 unidades? O que acontece então na prática? Tá? Percebam aqui o seguinte, se aumentar B1 em 20 unidades, ele fala que na realidade, tá, o máximo que eu posso aumentar é 14. Né? O que acontece então? O intervalo permissível de B1 então vai ser 4,8 menor ou igual a B1 menor ou igual a 24, certo? Esse 24 aqui, o que ele é na realidade? Ele é 10 mais 14. Então, o máximo que nós podemos aumentar é 14. Então, é interessante aumentar? Então, aí podemos colocar não, certo? Por quê? O máximo permitido é 14. Tá? O que ele vai acontecer na prática? Nós acabamos de avaliar ali como é que funciona aquele nosso modelo. Né? Então, olha só. Temos aqui o exercício 2. O que ele vai fazer mesmo na prática? Né? Então, aumentarmos em 20 unidades, o total que nós teremos é 30. Né? Se eu mandar rodar o solver aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar sendo o máximo de lucro igual a 30, né? Sendo x1 igual a 0 e x2 igual a 6. Se eu colocar isso daqui 25, o que eu vou ter então aqui? Mandar resolver e eu vou continuar tendo a mesma solução. Então percebam que se eu estiver tendo um investimento, né, ter um custo, né, para aumentar essa restrição 1, não vale a pena a gente trabalhar com 20 unidades a mais. Vale a pena trabalhar com até 14 unidades a mais. Ok? Porque o que acontece? A partir, né, de 24 ali, se eu colocar 25 para cima, isso daqui já não é mais sensível para mim. Agora, o que está limitando o nosso modelo é esta restrição aqui. Certo? Não é essa daqui mais. Isso aqui eu já estou, inclusive, com uma folga de 1 unidade. Tá legal? Então, esta é a análise que nós temos. Não vale a pena aumentar em 20 unidades. Vale até 14. Depois disso, isso daqui não será alterado, o meu lucro será o mesmo e eu vou ter uma folga. Vamos supor matéria-prima, eu vou ter um estoque desnecessário aqui e um custo de estoque envolvido também. Perfeito? Pensando agora numa nova situação, e se um produto 3 com a sua quantidade caracterizada pela variável x3 estivesse sendo estudado de forma a entrar no portfólio de produtos, ele seria lucrativo? Tá? O que acontece aqui? Nós temos uma característica, um estudo de mercado, pensando num novo produto, e eu tenho um lucro de R$ 4,00 por unidade. Né? Então eu tenho um valor, já uma precificação para ele. Ele vai consumir recurso da nossa restrição. Né? Então, ele vai ter 2 unidades do nosso recurso B1, que vai ser dedicado para esse X3, e 4 unidades do recurso B1, B2, perdão, aqui é B2. Tá? Então, ele vai ter um impacto na produção. Concordam? Né? Então, o que vai acontecer para esse caso? Percebam que eu vou ter uma característica do modelo assim, ó. Né? Vou colocar aqui a minha FO, vai ser max Z igual a 3x1 mais 5x2. E aí eu vou ter aqui mais 4x3, né? Que é este lucro que retorna cada unidade aqui. Então eu vou ter um sujeito A. Perdoem meu espaço só. Tá? Vai ser sujeito a
2x1 mais 4x2. Ele fala que vai consumir 2 unidades do recurso 1. Então aqui vai ser menor ou igual a 10. E aí eu vou ter na segunda restrição 5x1 mais 2x2 menor ou igual a 12. 5x1 mais 2x2. Quanto que x3 vai consumir aqui? 4 unidades, mais 4x3 menor ou igual a 12. E aí x1, x2 e x3 maior ou igual a 0. Ok. Será que x3 ele seria lucrativo? Será que ele seria rentável? O que isso aqui quer dizer? Será que ele vai entrar na base? Né? Será que ele vai valer a pena? Bem, eu posso fazer essa análise aqui. Como que eu vou fazer essa análise? À medida que eu tenho uma unidade produzida, vai me retornar esse lucro. Porém, ele vai roubar um recurso de cada uma dessas restrições. Né? Eu estou falando que ele precisa de 2 unidades desse 10 aqui para a restrição 1 e 4 unidades deste 12 para a restrição 2. Né? Então, eu tenho que verificar o meu preço sombra. Por quê? O preço sombra ele não é o quanto que ele aumenta ou diminui a minha função objetivo se eu aumentar em uma unidade ou diminuir em uma unidade cada uma dessas restrições. Né? Então, se eu colocar meu x3 aqui, ele está roubando, né, esses recursos aqui. Então, como que eu posso fazer isso? Tá? Eu vou pegar, então, este preço sombra aqui primeiro e depois esse daqui, 1,1875. (0,125). Né? E o que vai acontecer aqui então? Eu posso fazer o seguinte. Né? Qual que é o retorno que eu tenho para 3? Eu tenho R$4. Tá? Mas em compensação, eu vou perder este preço sombra multiplicado pelo recurso que ele consome dessa restrição. Né? Então ele vai ser isso daqui menos 2 vezes o preço sombra, 1,1875, né? Menos 4 vezes 0,125. Ok? Então, qual que vai ser este retorno aqui? Eu vou ter aqui, então, 1,125. Ou seja, esse valor aqui ele é positivo. Tá? Ou seja, compensa sim. Né? Porque então com essa característica de retorno, lucro, né, e com o consumo que ele tem nessas duas restrições, vale a pena então colocar esse novo produto dentro do nosso portfólio. Tá legal? Então a gente tem esta análise utilizando os preços sombra. Temos aqui então, né, uma prova que a gente pode verificar, né, colocando preço sombra, restrição 2 unidades, que 4 unidades, a gente pode então fazer a inserção de mais uma coluna, colocar aqui x3, certo? E aqui, é claro, tomar cuidado só, né, para fazer a compensação das fórmulas. E aqui podemos arrastar. Aqui é 4, 2 e 4. Vou mandar resolver agora, função objetivo, variando estas 3 células. Certo? Aqui eu vou excluir esta seleção, só por garantia, e mandar então
trabalhar com essas duas restrições aqui. Ok, mesmas características e mando resolver. Ou seja, ele falou que eu vou ter um lucro total de 16, sendo que agora não compensa mais trabalhar com o produto 1 e colocar o 3 para fazer esta produção. Ok? Então ele me retornou isso daí como compensa, né? Para obter um lucro maior utilizando este X3 aqui. Bem, pessoal, para finalizar então aqui, vamos olhar um pouquinho sobre o modelo com 3 produtos, pensando no custo reduzido, né? Nós rodamos o modelo, a gente poderia ter tirado ali, naquele exemplo anterior, já a análise de sensibilidade, né? O relatório de sensibilidade, mas eu já trouxe aqui para vocês e eu quero que vocês analisem um pouquinho, né? Essa questão do custo reduzido, certo? A gente vai ter aqui esta coluna e percebam agora que o valor final da minha variável x1 é 0, porque ele falou que compensa trabalhar com x3. Então, para fazer esse equilíbrio aqui, né, pelo número de variáveis que eu tenho na base e tudo mais, vai ser x1 igual a 0. Ele retirou da base. Perfeito? Ok, então. O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou analisar este menos 1,5, né? Mas o que é esse nosso custo reduzido então? Ele significa o quanto que a nossa função objetivo diminuirá, tá? A cada unidade produzida de determinado produto, nesse caso aqui do produto 1. Então, se eu mandar ele para produzir uma unidade, o que vai acontecer? Eu vou ter este custo reduzido aqui na minha função objetivo. Tá legal? Então, como que eu vou calcular aquele nosso custo reduzido? Então, eu vou colocar aqui custo reduzido J. Podemos fazer lucro de J menos a soma, tá, dos nossos preços sombra multiplicado, né, o produto então aqui de AIJ, que é a parte do LHS ali. Certo? Então eu preciso, que nem por um exemplo, para o nosso custo 1 aqui, né, do custo reduzido de x1, então o nosso J é igual a 1, eu vou ter aqui então, nesse caso, o meu custo reduzido 1, ele será o lucro de 1, que é 3, né, menos o preço sombra ali que eu tenho, né, agora, por exemplo, ele modificou esta coluna aqui, né? O preço sombra aqui vai ser 1 multiplicado pelo valor 2 que eu tenho aqui, né? Tá? Mais 0,5 multiplicado por 5. E aqui, então, ele vai me retornar aquele 1,5 que nós verificamos aqui. Então, se a gente colocar uma unidade de x1, vamos ter o nosso z ótimo, né, o valor que a gente obteve ali, menos 1,5. Tá legal? Bem, isso daqui também ele representa o seguinte, tá? Assim como a solução atual permanecerá com solução ótima, tá? Ela permanecerá como solução ótima, tá? A não ser que o lucro marginal do produto 1 seja maior ou igual ao quê? 3 mais 1,5 igual a 4,5, né? Aqui, certo? Isso quer dizer o quê? Então, o meu lucro por unidade,
do produto 1, ele deve ser 4,5 para que seja interessante ele entrar na nossa produção novamente, né? Se nós forçarmos então a manter o coeficiente de lucro original R$3 aqui e fazer, por exemplo, x1 igual a 1, então Z terá uma diminuição no valor de 1,50. Vamos conferir isso daqui na prática então. Então nós temos aqui, vou mandar resolver, só para mostrar novamente qual que é o retorno que nós temos, 0, 1,33 e 2,33. Tá legal? Vou fazer aquela análise ali sobre forçar x1 ser igual a 1, né? O que vai acontecer? Nossa função objetiva é 16, né? Ele vai então agora ser 14,5, né? Que é aquela nossa segunda afirmação que fizemos lá. Para trabalhar com a primeira afirmação, então eu vou colocar aqui em 4.4, não vou colocar 4.5, né? Vou colocar em 4.4 e vou deixar o problema rodar normalmente. Vou excluir aqui e aí eu mando rodar. O que ele vai fazer? Ele fala ainda que não compensa trabalhar com o nosso produto 1, mas se eu colocar aquele 3 mais aquele 1,5, que vai totalizar 4,5, agora aquele produto para mim ele já se torna rentável. E ele tira novamente, no caso aqui, x3. Ok, pessoal? Então, pessoal, para a nossa aula seria isso. Muito obrigado e até a próxima aula.